Olha, aqui está finalizado o layout dos mega menus aqui. Eu já fiz da finalização, já gravei aqui o processo de alteração. De acordo com, dependendo de cada menu aqui, o processo de estruturação foi um pouquinho diferente. Então, eu gravei durante todo o processo de inserção explicando o que foi diferente, o que mudou e o que mudou. Um adendo aqui para esses de livraria e militância, que quando vocês olharem o início do vídeo, vocês vão ver que essa estrutura está um pouco diferente aqui. Mas assiste até o final, porque até o final eu faço a correção dessa estrutura aqui, conforme novas orientações que surgiram no decorrer da implementação do Mega Menu, tá? Então, algumas coisinhas foram mudando até eu concluir a gravação do vídeo. Então, a partir de estar aqui, eu mostro como que fazer a inserção, a criação. Isso daqui são blocos de HTML que a estrutura do tema permite criar esses bloquinhos e depois a gente relaciona esses bloquinhos aqui dentro de cada uma das opções do menu e eu mostro aí no processo como que foi a criação da edição de cada elemento aqui, como que foi criado e colocado aqui e como que você pode editar, excluir, alterar, colocar novos. Todo o processo está documentado no vídeo aí a seguir. Se tiver alguma dúvida, está no material ou então vocês podem comentar aqui abaixo do vídeo também alguma dúvida pontual, alguma situação pontual aí que, assim, muito provavelmente se surgir, eu normalmente ofereço aí um prazo de suporte de 30 dias, né? Mas excedendo esse prazo aí, conforme a minha disponibilidade, eu também respondo vocês aí nos comentários aí no que vocês deixarem para mim, a menos que seja uma situação muito pontual, muito urgente, aí vocês podem me chamar aí, que aí a gente tenta entender o que aconteceu e como resolver, tá bom? Então, a partir daqui, vocês seguem com o início desse processo de criação e implementação do Mega Menu. Ó, então, eu vou mostrar aqui o processo de criação desses blocos aqui que vão ser inseridos como um Mega Menu aqui e como criar, né, editar e incluir e fazer o link aqui com o header, né, com a opção no cabeçalho. Aqui tem uma diferencinha entre, por exemplo, esse header aqui de acessórios para o header, por exemplo, de casa e decoração. E por que tem essa diferença? Por causa da quantidade de itens, né? Enquanto acessórios aqui cabe todos os itens aqui, casa e decoração não caberiam aqui. E ficariam com uma rolagem muito extensa de conteúdos aqui para baixo se a gente fosse colocar é, dessa mesma forma que está aqui. Então, eu optei por um layout mais amplo aqui nessa parte do Mega Menu, aonde aqui eu destaco todas as categorias principais, né? A categoria principal, no caso, é casa e decoração. Só que as subcategorias são todas essas daqui. Só que algumas dessas subcategorias, como por exemplo, xícara canecas e xícaras aqui, contém outras subcategorias. Então, o que que eu fiz? As primeiras subcategorias que tem aqui, como xícaras e canecas, que tem também subcategorias, eu coloquei aqui no menu lateral. Outras, como por exemplo, velas que não contêm subcategorias abaixo delas, eu não coloquei aqui, porque senão ia ficar só um item aqui, né, solto em destaque, sendo que ele já estava aqui, então eu acredito que não faria esse sentido e também por uma questão de disposição visual aqui, porque senão se eu fosse colocar todas, iam ficar muitas, tá? Depois me avisa se isso faz sentido, tá? Mas optei por essa abordagem por conta da quantidade de itens que a gente tem ali. Vou mostrar aqui agora como que a gente replica essa mesma estrutura aqui, que a gente vê aqui inicialmente em acessórios, para a categoria infantil aqui, como que a gente vai conseguir replicar isso. Vamos lá. Então, aqui dentro do painel do WordPress, né, a gente vai vir aqui em blocos de HTML, todos os itens.
Aqui em todos os itens tem esse bloquinho de HTML que eu criei para acessórios e tem um bloquinho de HTML que eu criei para casa e decoração. Nesse caso, como o de para a categoria infantil são menos categorias, né? Olhando aqui, ó, são para brinquedos, papelaria e vestuário. Deixa eu só ver se eles têm subcategorias ou eles têm subcategorias, beleza. Papelaria infantil também tem subcategoria, beleza. E vestuário infantil também tem subcategoria. Então, beleza. Todos dá para a gente trabalhar mais ou menos com essa estética que a gente tem aqui. Então, como que a gente faz isso? Né? Aqui, dentro de blocos de HTML, eu vou vir aqui e vou dar um duplicate aqui para mim duplicar esse bloquinho. Vamos descer bonito. Aqui eu vou mudar para infantil, para me ajudar na identificação desse conteúdo aqui depois. Vou deixar ele publicado. E vou colocar aqui já para editar com o Elementor. Só vou puxar aqui para minha janelinha do lado, essas categorias, só para mim ver. Então, beleza. Então, aqui, esse é o bloquinho que eu tenho aqui construído para esse elemento aqui. O que eu vou fazer aqui é clicar aqui nesse primeiro elemento aqui, porque primeiro eu vou destacar todas as categorias aqui dessa seleção. Então, primeiro eu vou por aqui infantil. Vou colocar a nomenclatura aqui da categoria, né? Eu não coloco o trecho do subdomínio aqui, porque senão depois, quando eu fizesse a migração, teria que vir mudando isso daqui, tá? Então, não vai fazer diferença eu colocar só assim. Aqui ele já vai entender que ele pega o trecho inicial do domínio barra o restante que tem aqui. Ele vai funcionar perfeitamente. Se a gente olhar aqui embaixo no linkzinho aqui, ó, você pode ver que o link está certinho, tá vendo? Ele vai entender da forma certa. Vou remover esses aqui para mim já colocar o meu primeiro, que seria a subcategoria de brinquedos aqui. Então, vou pôr aqui brinquedos, com o link da sua subcategoria. Brinquedos, beleza. Próxima subcategoria, papelaria infantil. Link aqui da sua categoria. Próximo item aqui, vestuário infantil. Beleza, então nesse primeiro, pois vai ser esses aqui. Aí agora eu vou replicar aquele layoutzinho para cá. E aí aqui, por exemplo, eu vou colocar aqui então brinquedos, né? Então aqui eu vou clicar aqui agora nesse bloquinho, brinquedos. Vou repetir a URL dele aqui também, brinquedos. Quais são os brinquedos? Vai ser bicho de pelúcia. Quebra-cabeça. Beleza, isso aí eu vou repetir esse processo aqui para as outras categorias, papelaria infantil e vestuário infantil. Papelaria infantil, brinquedos, né? Papelaria infantil e vestuário infantil, que eu vou fazer agora. Eu duplico ele aqui, né? E vou fazer aqui a categoria agora, exibir as subcategorias de vestuário infantil. Então, ó, beleza, criei aqui o, o destaque aqui com as subcategorias da categoria infantil. Aí, para cada subcategoria aqui, que tinha também outras subcategorias,
eu crio um menuzinho aqui para exibir essas subcategorias, né? E assim ficou esse menu aqui para a categoria de infantil. Então, eu vou dar um publicar aqui. E agora a gente vai fazer a vinculação lá no cabeçalho desse, desse, dessa categoria. Então, como que eu vinculo ele aqui? Eu posso vir aqui de volta no painel do WordPress, aqui em aparência, menus. Se a gente observar aqui, ó, qual que está a configuração aqui? Eu coloco no definido os tamanhos, 1200, 0, tanana, tanana. E como que eu faço isso aqui na categoria de infantil? Então, eu venho aqui, eu vou selecionar qual que é as configurações suspensas aqui, né? Qual que é o projeto. Então, eu vou selecionar aqui que eu quero por definir tamanhos, eu vou colocar 1200. Por que 1200? Porque 1200 é a largura daqui, dessa área de conteúdo aqui, conforme a gente vê aqui nesse menu, 1200. 1200. Esse preenchimento suspenso, a gente deve colocar um zero, para que o conteúdo que eu fique aqui não fique sem nenhuma borda extra aqui, senão ele vai colocar uma bordinha e eu não coloquei, não é que eu não calculei, né? Eu já coloquei um espaçamento interno aqui, já não precisa de nenhum espaçamento ali naquele ponto. Ativar a rolagem não. E qual que é o bloco de HTML que eu quero utilizar para esse menu suspenso? Eu vou vir aqui e vou selecionar infantil. Aqui eu vou vir e vou colocar para carregar o menu com Ajax também, por questão de recurso, para ficar melhor na exibição. Se a gente der uma atualizada aqui, ó, ele voltou a quebrar aqui, porque, né, como acrescentou a setinha aqui, ocupou mais espaço do que seria o desejado. Então, o que a gente tem que fazer aqui? A gente tem que vir aqui no menu, por exemplo, o menu pet estava aqui. Eu vou colocar o menu pet para baixo aqui no ver mais, para ele não ficar mais quebrando. Se eu atualizar aqui de volta, ó, já está certo aqui de novo. Muito pode ser que isso aconteça, então, até eu concluir a inserção de todos os outros, que isso aconteça com outras subcategorias aqui. Por conta ele ocupa um espacinho a setinha, né? Mas não, beleza. Como que ficou? Acessórios, ó, tá aqui certinho. Casa e decoração, todas as categorias e subcategorias. Infantil, como que ele exibe aqui, então, né? Infantil, as subcategorias primárias, as subcategorias secundárias aqui de cada subcategoria secundária. E então, basicamente é isso aqui, como que é criado, como que eu crio os blocos, duplico, faço as alterações dos conteúdos que vão ser inseridos aqui dentro desse bloquinho de HTML e como que a gente faz a inserção aqui desse bloquinho de HTML, a exibição, né, desse bloquinho de HTML aqui no menu, no cabeçalho, tá certo? Eu vou concluir aqui com os demais, aqui rapidinho, como colocar os demais e em um ou outro, conforme necessário, eu explano melhor aqui no vídeo. Ou se bem que também, conforme vocês tiverem dúvida, vocês podem comentar aqui embaixo mesmo desse vídeo, conforme vocês estiverem visualizando. Se te surgir alguma dúvida, comenta aqui embaixo no vídeo mesmo, porque eu já consigo visualizar e responder pontualmente em relação à dúvida. Como vocês vão estar vendo no YouTube, né? Então, vocês podem colocar, por exemplo, lá estou vendo no YouTube, lá me surgiu uma dúvida em relação aos 9 minutos do vídeo. Então, você pode colocar aqui, lá no comentário, né? Você coloca o tempo do momento em que você teve a dúvida e você coloca aqui, minha dúvida aqui. Porque eu vou saber que é especificamente sobre aquele item que você está comentando ali, porque senão vai ficar solto dentro do tipo, é uma dúvida, mas é uma dúvida sobre o quê, né? Mas se você me pontua o ponto do vídeo onde você está com dúvida, vai me ajudar a entender e te dar uma resposta mais assertiva, tá bom? E eu vou concluir os demais aqui, eu já exibo como é que ficou. Olha, um destaque que eu gostaria de fazer aqui, para ver se vale a pena a gente fazer dessa forma. No caso de
infantil deu certinho para fazer dessa forma, ó. Mas no caso aqui de jogos, né? Nesse caso aqui, ele não, eu não tenho to- várias opções aqui, por exemplo, eu só tenho a categoria principal, né? E subcategorias. Essas subcategorias não têm subcategorias, então não tem por que eu repeti-las elas aqui. Então eu pensei numa estrutura, né, onde a gente possa colocar aqui é, algumas imagens. Talvez você pode colocar aqui um destaque de imagem para algum jogo em específico, algum destaque específico de jogos dessas categorias. Então, por exemplo, aqui colocar um destaque aqui que leve para baralhos, um destaque aqui que leve para futebol de botão, um criativo, né? Vocês elaborarem aí, pensarem quais seriam os criativos ideais aqui para colocar aqui nessa seção. Deixa eu dar só um espaçamentinho aqui para 10, só para não ficar colado. Ixi. Aqui, ó, para que vocês peguem e coloquem aqui um criativozinho que destaque, por exemplo, aqui esse item aqui, acho que vou pôr um espacinho também aqui nesse último aqui à esquerda também, só para ele não encostar no final ali. Então, se a gente para aqui para olhar, então a gente tem aqui as seções aqui para cada item aqui. E aqui a gente tem todas as principais categorias, né, de jogos e suas principais categorias. E aqui vocês podem elaborar criativos que foquem o destaque em alguns produtos em específico, aí, cara, quais categorias desses produtos aí. Ou vocês podem focar, quero fazer aqui uma arte, um criativo só para baralho, para destacar baralho. Ou aqui vocês podem, em vez de destacar uma categoria, vocês podem destacar um produto. Por exemplo, vocês podem pegar aqui e fazer um destaque para produtos mais vendidos também. Uma forma de colocar isso daqui, vocês podem comentar comigo depois aí no vídeo, se for interessante. Deixa eu ver qual loja que eu tenho que tem isso semelhante. Ah, ó, a gente pode trabalhar com uma ideia de repente colocar assim no Mega Menu um destaque aqui que puxa os produtos mais vendidos daquela categoria de jogos, para talvez então a gente não ter a necessidade de elaborar criativos para colocar aqui, tá? Na verdade, o que eu vou fazer até aqui para já exemplificar aqui, eu vou duplicar esses jogos aqui, como ele já está criado, eu vou duplicar ele, vou colocar jogos 2 e vou colocar uma coisa ali como se fosse já um carrossel ali para aqueles principais destaques, já para trazer essa representação e você já conseguir ver visualmente aqui o que seria isso que eu estou falando, né? Então, vou apagar esses e vou ver qual que era o destaque agora. Carrossel. Edita todos, beleza. Só que aqui eu vou colocar que eu só quero a categoria de jogos. Não vai aparecer nada. Na verdade, eu não vou deixar nenhum, porque senão não vai aparecer nada. Porque não tem nada ali relacionado ainda. É,
colocar aqui colunas, eu quero 4 mesmo. Itens por exibição por página só 4. Esse 3 aqui. 3 ficou pouco. 4. Claro que aí depois a gente possa ocultar isso ali. Se bem que eu acho que eu vou fazer diferente. Em vez de colocar esse elemento, vou colocar o de. Deixa eu só ver se eu lembro o nome aqui. Olha só, uma terceira opção seria fazer assim, ó. Terceira não, né? Uma segunda opção para essa mesma apresentação. Ah, só esqueci de pôr os espaços. Aqui, eu vou colocar eles. Assim. Talvez tirar algum outro espacinho que esteja aqui, dando um espacinho a mais do que deveria, mas basicamente a ideia seria essa, ou fazer em uma apresentação com os cardzinhos, com criativos, ou já que não tem subcategorias para a gente criar um destaque diferente aqui, colocar já alguns produtos aqui, por exemplo, de cada categoria, por exemplo, no caso de baralho, futebol de botão, jogo da memória, colocar com uma apresentação aqui um pouquinho diferente. Então, seria mais ou menos assim. Um pode ser ou com os produtinhos aqui que sejam destaque para alguma categoria aqui, né? Ou então nesse formato aqui não de coloca-se criativos aqui. Eu acho que com criativozinhos aqui bonitinhos, organizados para a proposta, vai ficar até mais bonito. Aí vale vocês considerarem. Caso vocês pensem, vou colocar criativos, então vocês podem fazer um criativo com mais ou menos esse tamanho aqui, ó, 340 por 400 e... Peraí, meu Deus. Ó, 340 por 480. Mesmo que esteja passando um pouquinho da área, não tem problema. E a ideia é, pode passar um pouquinho que ele vai ficar certinho. Então, 340 por 480 para esses quatro aqui, caso vocês optem pela ideia de fazer é, criativos, né? Miniaturas de criativos aqui. Então, seria uma ideia. Ou, então, seria a proposta de a gente deixar com um elemento aqui que puxa já alguns produtos que sejam destaques, que aí vocês podem filtrar aqui nesse destaque pelo que vocês querem exibir. Se vocês querem exibir por data, por preço, por mais vendidos, se vocês querem exibir, por exemplo, aqui todos os produtos que são destaques da categoria que vocês chamarem aqui, né? No caso, é baralho, vocês vão colocar aqui só baralho, né? No caso da categoria só baralho, e pode colocar todos os que são destaques ou todos os que são, acho que itens à venda, acho que é mais vendidos, se eu não me engano, esse aqui. Mais vendidos dessa categoria aqui de baralho, por aí vai. Então tem como ir adaptando essa visualização ali também. Isso aqui eu acho que tá tão pouco. Por 20, que eu acho que 10 ficou pouco. Mas basicamente, assim, de modo
bem básico, do modo mais objetivo, seria mais ou menos essa ideia aqui da gente trabalhar com esse tipo de pré-exibição aqui, tá? Vocês podem considerar aí se é interessante, mas eu particularmente acho que se fossem com imagenzinhas assim, ia ficar mais bonitinho. Mas aí vocês podem considerar aí como que fica melhor para vocês, ok? Deixei aqui só as dimensõezinhas, só para facilitar a compreensão. Faço aqui em livraria, como eu fiz em jogos. Como as subcategorias de livraria não tem outras subcategorias, então para não ficar perdido aqui as informações, então optei também por colocar uma área que pode ser reservada para criativos que destaquem alguma coisa que seja algum conteúdo que seja importante e relevante sobre esta categoria, ou pode ser feito naquele esquema também de exibir produtos mais vendidos aqui, ou da forma como eu exemplifiquei na segunda opção aqui de jogos. Também pode ser feita da mesma forma. Olha, a mesma coisa acontece aqui nesse menu de militância. Nesse menu aqui de militância, dá para trabalhar o menu nesse formato aqui, que é com a categoria primária, a categoria de segundo nível e as categorias de terceiro nível aqui. Eu consigo colocar todos os níveis aqui nessa categoria de militância, porque se a gente olhar aqui, ela tá, militância é primeiro nível, aí, por exemplo, se eu pegar aqui bottoms, né? Bottoms é segundo nível, e dentro de bottoms tem outros, mais um nível de categorias, então tem um terceiro nível aqui. Então eu consigo trabalhar com essa representação. Todas as de segundo nível aqui, e as que tem terceiro nível, eu jogo ela para cá e coloco os terceiros níveis aqui também para ficar coerente. Assim como aqui porque nesse daqui dos jogos, né, não tem categorias de terceiro nível. Então eu não consigo jogar para cá, tá? Aí eu vou fazer aqui esse de militância só para exemplificar. Então, como que eu faço aqui para colocar o de militância? Vou lá nos bloquinhos HTML, aqui no nosso painel lateral, abro aqui os blocos HTML. Nesse caso, eu vou copiar o menu de acessórios, que já está do jeito certo, a estrutura, né? Copiar aqui acessórios e vai ser categoria militância. Deixa eu só pegar o nome certinho. Militância, vou deixar publicado. E vou colocar para editar aqui no Elementor. Aqui então, deixa eu jogar aqui o menuzinho do lado, só para me ajudar. Então vamos lá. Por enquanto eu vou deixar aqui, vou vir nesse elemento aqui e vou começar implementando essa parte aqui. Vou deixar só um. Eu fiz errado. Aí depois de badges, bandeira. Eu vou fazer aqui o restante dessa primeira estrutura aqui e eu já retorno aqui comentando o restante. Ó, então aqui, coloquei aqui se todas as categorias, a militância é a categoria primária, né? E essas daqui são as categorias de segundo nível. Dessas categorias de segundo nível, a única que tem subcategorias com subcategorias de terceiro nível é bottoms. Aqui, né? Então, quando eu colocar bottoms aqui, todo esse espaço aqui, ó, vai ficar vazio. Então, é isso que, assim, minha preocupação é só de não querer deixar um espaço vazio. Aí, caso vocês me tenham essa sugestão aí de, como que a gente pode ocupar esse espaço vazio, uma sugestão melhor, me traz para ver se a gente consegue melhorar, tá? Mas, mas eu optei por esta abordagem justamente para a gente não ficar com espaços vazios ali. Então, quer ver? Eu vou colocar aqui agora essa de bottoms aqui.
Fiz errado. Deixa eu só pegar o certo. Pode. Coloquei aqui as categorias e olha aqui o tanto de espaço que a gente fica de sobra aqui. Aí aqui o que eu acho que talvez valha a pena é trabalhar esse espacinho aqui com alguns criativos aqui que poderiam ser colocados, né? Deixa eu pegar aqui, deixa eu só ajustar isso aqui. Vou colocar aqui 20. Tá bom. Aqui vou colocar 15 também. Ó, então, ocupando 15% aqui dessa área, 15% dessa área aqui, eu tenho sobra aqui para mim ainda 70% aqui com espaço. Esses 70% poderia ser ocupados com dois criativos aqui, né? De, de 35 ou um de 70. Deixa eu pôr aqui dois, ó, só para exemplificar. Tá vendo? Então aqui eu tenho uma ocupação dessa área aqui para a gente não ficar com o espaço vazio, tá? Então a minha preocupação é ocupar o espaço para a gente não ficar com o espaço vazio. Aí seria interessante ver para vocês aí o que é interessante, se faz sentido fazer essa ocupação de espaço aqui nesses casos aqui, ou se a gente vai deixar sem nada ali, ó. Que aí o menu ficaria, neste caso aqui da militância, ficaria com esses dois menus. Mas aqui eu preciso colocar aqui também, ó. Espacinho. Ó, vou ver como é que ficou isso daqui lá no menu. Vou vir aqui, deixa eu atualizar aqui. É o de militância. Faltou um espacinho ali lateral também. Para encaixar aqui esse menu aqui no lugar certinho. Tá vendo como é que ficou? Ele fica mais coerente, não vai ficar um espaço em branco. Acredito que faça sentido aqui, porque imagina só, se eu não tiver essas áreas aqui, né? Se eu não tiver elas vão ficar ali simplesmente uma área que não existe ali, né? Quer ver? Eu vou ocultar elas aqui, só para a gente ver como vai ficar lá, ó. Tá vendo? Ficou uma área, tá? Aqui as opções do menu, né? Então aqui as opções, só que aqui a gente perdeu um espaço aqui. Caso para vocês façam sentido assim, por mim tudo bem. Mas acredito que fica faltando alguma coisa. Assim como, por exemplo, nesse daqui de jogos, seria realmente muito estranho de deixar assim, porque a categoria de jogos não tem nenhuma subcategoria de terceiro nível. Então fica chato de deixar dessa forma, tá?
Me diz depois que vocês acham. E como isso daqui também é construído com Elementor, tá? Acredito que, pelo que a gente já conversou, vocês têm já familiaridade com o Elementor. E esses bloquinhos aqui vocês podem editar facilmente com o Elementor. Eu estou mostrando aqui do jeito que eu fiz, mas acredito que vocês já saibam, né? Como fazer. Então, isso daqui é só para ilustrar a forma como eu estou fazendo, tá bom? Caso vocês falem, quero mudar, não quero usar assim, vocês, desde que vocês editem no lugar certo, né? No caso dos blocos HTMLs lá, né? Na função aqui dos blocos de HTML, vocês vão conseguir fazer essas edições certinhas também, tá bom? Agora, se eu for olhar aqui agora para categoria de papelaria. Na categoria de papelaria, ela já tem bastante categorias, então provavelmente vou ter que fazer algo parecido com esse daqui, tá vendo? Ó, já teria que ser algo parecido com esse na papelaria. Isso que eu ainda não olhei, ó, tá vendo? E muito provavelmente várias dessas categorias podem ter subcategorias. Dessas categorias de segundo nível, muito provavelmente elas têm categorias de terceiro nível. Então, de qualquer modo, eu tenho que fazer uma estrutura bem semelhante neste caso aqui, que é essa daqui, que é a categoria de casa e decoração, tá? Então, vou tentar seguir mais ou menos a mesma lógica para fazer ela. Que ela, como tem mais categorias, elas ocupam mais espaço, tá certo? Aí, como que a gente faz isso aqui, né? Vou retomando lá, então. Já terminei aqui a militância, eu vou deixar assim por enquanto. Vou aqui nos blocos de HTML, o que eu quero duplicar é o caso de decoração, que eu acredito que é o que vai fazer sentido. Vou duplicar ele. Vou pegar aqui o menu que eu quero, a palavra papelaria. Duplicado, posso editar ela com Elementor. Então, primeiro eu vou começar aqui, que é colocando todas as subcategorias, né? Papelaria, eu vou puxar para cá para mim. Bem que eu já tinha. Adesivos. Olha aqui então, né? Eu coloquei todas as da categoria de papelaria aqui, né? Das categorias de segundo nível aqui. Eu inseri todas aqui. Agora eu vou colocar as categorias de terceiro nível. Várias dessas categorias de segundo nível têm categorias de terceiro nível. Então, vou adaptá-las aqui umas mais que as outras, de modo que eu consiga adaptá-las todas cabendo aqui. Inclusive, é porque esse menu eu até fiz ela um pouquinho diferente, com uma estrutura um pouquinho diferente. Tem alguns containers aqui dentro dessa
desse menu que no outro não tinha, né? Mas é indiferente. Então aqui vou dar uma olhada aqui, por exemplo, adesivos. Adesivos tem subcategoria? Adesivos tem. Então vou vir aqui, vou colocar aqui adesivos. Adesivos. E as suas subcategorias. E aqui, ó, então, fiz a primeira aqui para categoria secundária de adesivos. Eu vou duplicar ela aqui e já ver a segunda aqui para ver qual que é o tamanho dessa segunda, para ver se ela vai ficar boa ali. Agenda e calendários não tem categorias de terceiro nível, então eu vou para bolsas e mochilas. Bolsas e mochilas. Aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui na próxima agora. Seria cadernos. Quantas categorias tem? Aqui tem 4 categorias. Se eu for colocar 4 aqui, já vai ficar feio aqui, já vai empurrar o menu para baixo. Então, nesse caso, eu não colocaria aqui. Eu vou vir para cá agora, para a segunda coluna. Colocando agora cadernos. Cadernos, vou duplicar agora e ver a próxima categoria lá. Caderno, caixinhas. Caixinhas são 3 categorias, então cabe aqui tranquilo. Aí, ó, o que eu faria aqui é, caso apareça alguma outra categoria que tenha menos categorias, sei lá, 2 ou 1 subcategoria aqui, ao invés de eu deixar caixinhas aqui, eu trocar elas de posição para não ficar gerando espaços aqui, tentar diminuir esses espaços aqui. Mas aí, conforme aparecer mais, essa daqui eu, ué, fiz 2 vezes, né? Porque essa aqui que não deveria estar aqui. Para não ficar gerando espaços desnecessários aqui dentro da estrutura. Deixa eu só abrir aqui. Isso eu colo aqui com a categoria anterior. Cadernos, caixinhas, tá certo. Próximo é capas para livro. Capas para livro não tem subcategoria de terceiro nível aqui. Então eu vou para capinha de celular e iPad. Também não tem. Carimbos tem. Cartões tem. Cartões tem 4. Então, vou duplicar aqui. Agora, indo para a próxima categoria aqui, que seria eletroeletrônicos, que também tem alguns itens aqui. Olha, então eu concluí toda a parte de papelaria, né? Concluindo a estrutura aqui no menu. Aí, concluído aqui as categorias, agora para inserir aqui no menu, né? Então a gente vem aqui em menus, papelaria, selecionar o bloco de papelaria. Esse tem que ser largura completa, igual aqui o caso decoração. Passo suspenso 0, rolagem não, carregar, taraná, e é isso. Ó, então aí aqui ficou todo o menuzinho, igual tá aqui caso decoração, pois tem mais opções, né,
dentro da árvore de menus aqui, então. Agora o próximo aqui, vestuário. Isso aqui, vestuário, eu tenho quase certeza que quando eu colocar vestuário aqui, ele, ao acrescentar a setinha aqui, ele vai quebrar aqui para baixo. Então, acho que o que eu vou fazer vai ser... Eu vou colocar um qualquer aqui no menu de vestuário só para testar se ele vai quebrar. Porque se ele quebrar, eu já tenho que ajustar outra coisa. Foi o que eu imaginei que aconteceria aqui mesmo, ele ia quebrar. Então, o que eu vou fazer? Colocar vestuário aqui também dentro de ver mais. Agora eu vou construir o menu, o mega menu aqui, que contemple essas quatro categorias aqui, colocando elas, as quatro já na, na visualização. Vestuário primeiro. Acessórios mesmo. E, então eu fiz uma alteração aqui na estruturação de como que estão os menus aqui. Aqui no Ver Mais, então, ao invés de eu colocar as opções que estavam antes, eu tirei jogos porque conforme a orientação aqui, para a gente não usar, então, as imagens aqui disponíveis para criativos, né? Então, eu optei por tirar jogos que estavam mais aqui, mais à frente, e colocar mais aqui para trás. Aí ele vai ficar aqui nos destaques daqui, porque ele só tem categorias secundárias, né? Coloquei ele um pouco mais para trás para ele ficar aqui, então ele encaixa aqui sem perdas, digamos assim, né? E aqui na livraria, então, que seria parecido com o de jogos, eu tinha reservado alguns espaços aqui para possíveis criativos. Então eu coloquei os cardzinhos aqui de produtos aqui, que depois, quando vocês já tiverem com definidos, subidos produtos nas respectivas categorias certinha, o que vocês devem fazer é ir lá nos bloquinhos, né? Abrir lá os bloquinhos, aí abrir o bloco da livraria, aí aqui nesse elemento aqui que traz os produtos, a gente vem nele aqui, no conteúdo, e a gente define aqui a categoria de livraria. E aqui a gente coloca mais vendidos, por exemplo, que aí ele vai trazer de forma dinâmica os produtos mais vendidos aqui. Se eu deixar assim agora, ele não vai ficar aparecendo nada ali. Então eu não vou deixar assim por enquanto, ó. Você vê aqui em livraria, sem ter produto, vai ficar em branco. Então, por enquanto, aqui na livraria vai ficar sem o filtro da categoria, filtrando só os produtos mais vendidos. Aí você deve vir aqui e marcar a categoria de livraria para aparecer aqui, para ele passar a exibir somente os produtos desta categoria nesse menuzinho aqui, que vai puxar de forma dinâmica aqui. Seis itens aqui eu coloquei, né? Para puxar de forma dinâmica aqui seis produtinhos, tá bom? E aqui no menuzinho mais, tá certo? Agora eu vou fazer esse menuzinho de linhas aqui, semelhante ao menuzinho de casa e decoração também, semelhante ao menuzinho de... Cadê? Ah, tinha esse militância também, ó. Talvez esse militância a gente pudesse colocar ele aqui dentro também. O que que vocês acham? Não, por hora eu vou fazer uma militância igual eu fiz aqui o de livraria, colocando para puxar os mais vendidos dessa categoria, tá?
ali no- nessa área aqui, para ficar puxando os mais vendidos. E aqui eu vou fazer esse menu aqui de linhas agora, porque ele também é complexo, né? Tem várias subcategorias secundárias e dentro das categorias secundárias tem categorias de terceiro nível aqui. Então tem que fazer separados também, igual eu fiz aqui no de casa de decoração e papelaria, que são menus maiores para cobrir uma área maior aí de informações, tá? Aí eu já vou fazer aqui eles naquele mesmo esquema. A gente vai acessar aqui o painel do admin, né? Blocos da HTML, eu vou pegar o de casa e decoração, pode ser, poderia ser o de papelaria, mas vai o de casa e decoração mesmo, vai dar no mesmo. E aqui vai ser o menu de linhas. E aqui a gente segue também a mesma premissa ali dos anteriores desse processo de edição. Primeiro eu vou colocar as categorias de segundo nível aqui, e aqui as categorias que tiverem três níveis, eu coloco aqui as categorias de terceiro nível aqui, para abrir essas categorias, né? Então eu já dou um retorno aqui. Distância. Isso. Tá? E aqui, copiar. E vou colar. Tá? Cola certinho ali onde ele tem que colar. Esse daqui eu vou dar um 15, 15, 15. Aqui da mesma forma, depois que da parte de militância, quando já tiver subido os produtos da categoria, o ideal é que venha até aqui nesse produto, nesse item aqui nesse bloco de militância, você vai abrir o card aqui em conteúdo e vai colocar aqui a categoria de militância. E eles vão aparecer os produtos. Como agora não tem, não está aparecendo nada, então vamos deixar exibindo todos os produtos da loja. E basicamente aqui é isso. Deixa eu só ver. Basicamente é isso aqui. Aí está finalizada essa parte aqui dos mega menus, de como que incluir, de como que alterar, de como que relacionar eles aqui nos menus. Belezinha?